Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Enquanto isso, já vou servindo um mate aqui para esquentar essa noite gelada que faz em Lages. Olá, Marcelo. Doutora Bruna Martelo, Flávia. É com prazer que hoje damos início à nossa série de lives que as advogadas da Serra preparou com muito carinho, com diversos convidados, temas relevantes para todas as áreas e não só para advogados, né? Direito e todos os profissionais que estão ligados à área jurídica. E hoje o nosso convidado já está chegando. Boa noite, Olá, boa professor noite, Thaís. Tudo André. bem? Tudo Tudo certo? bem? Pelo visto, faz frio em Florianópolis hoje? Faz frio. Aqui tá com quantos graus? Deixa eu ver. Aqui tem um vento, tô na sacada, viu? Não, tá 21. Tá 21, mas tem vento. Vento sul em Floripa é aquela coisa de sempre. Não é Lages, mas tem isso. Exato. Aqui também tá geladinho, eu tô com uma bolsa de água quente para não passar frio durante a live. Sério? E assim a gente segue, né? Mas quantos graus Então, tem em Lages? pessoal. Oi? Qual é a temperatura em Lages hoje? Eu não vi quantos graus está fazendo aqui agora, mas eu acho que deve estar na casa dos 10, 9 graus, por aí, em média. Caraca, que loucura. Tá uma noite bem geladinha aqui. Bom, eu não fui juiz em Lages, eu fui em Lages só na festa do Pinhão, mas eu fui juiz no Oeste, e lá no Oeste Sim. também passava por um frio. Eu trabalhei em Descanso, e onde teve um tornado agora, né? Sim. Em São Miguel do Oeste. Depois eu fui para Ponta União e Joinville, acabei não indo para o Planalto. Legal. Então, os nossos convidados, obrigada por quem está aqui nos acompanhando. O nosso tema hoje é sobre o ensino jurídico, um tema um pouquinho diferente daqueles que o professor Alexandre tem feito, né, nas lives dele. Então, a gente vai falar um pouquinho do ensino jurídico, dos desafios profissionais, das perspectivas dos profissionais aí. E, professor, obrigada por tu ter aceito o nosso convite. E espero que seja um assunto bem gostoso, uma conversa bem bacana, bem interativa aí, para a gente estar compartilhando um pouquinho aí das nossas vivências, né? Tu, com certeza, não tem nem o que falar, né, da tua jornada acadêmica e tua jornada intelectual, né? Então, Bom, obrigada mas por ter aceito o nosso convite. obrigado a todos vocês. Vocês são um coletivo, não é só a Thaís, tem outras pessoas que estão por trás disso. Desejo muito sucesso nessa semana. E quando vocês me convidaram para falar sobre ensino jurídico, eu já fui aí na Uniplac, eu já fui em outras universidades na região, e tudo o que acontece é a gente ter um ensino que é um ensino focado no modelo padrão. E o meu desafio feito em alguns, aos alunos, fundamentalmente da aula, é poder dar alguns passos diferenciados, ou seja, estudar alguma coisa fora do direito que possa trazer novas habilidades para o exercício da advocacia, do Ministério Público, o que for. Então, é nesse salto que me parece importante, você tem que ir transcender as fronteiras da universidade e buscar uma série de recursos hoje. Você tem cursos online gratuitos. Nessa fase de Nossa, pandemia, muita coisa aconteceu para deixar aberto. E o que eu tenho sugerido são dois passos importantes, assim, a meu juízo. O primeiro deles é um passo tecnológico, né, que a gente precisa estudar um pouco mais de tecnologia. Não é mais alguma coisa que estudar direito digital. Não, você precisa, para o exercício da advocacia, dominar questões simples, como EPROC, SAGE, PJE, e você tem que entender o que é um PDF, o que é um OCR, como é que você valida, como você vai fazer, como as advogadas da Serra vão no seu escritório guardar os documentos.
Ah, tem, como é que é? Vou botar imprimir. Não, você tem hoje em dia se preocupar com LGPD, tem que se preocupar com quem tem acesso, tem que se preocupar se faz drive, tem que se preocupar com sequestro de dados. Há 2 semanas a gente fugiu aí que o escritório americano teve o seu. Imagina assim, a Thaís chega para trabalhar, entra no seu aplicativo, no seu computador, a sua nuvem foi sequestrada. Alguém que é um resgate por isso. Isso não é filme, isso está acontecendo direto. Porque o cara Sim, acha que tem um drive e acha que vai ter tudo ali. Então, tem dados sensíveis, dados de clientes. Então, isso já passa a ser uma preocupação, que é uma preocupação de sobrevivência digital. Além do que, você tem que se preparar, tem que buscar dados hoje em várias fontes. O Gabriel Bulhões, que é um colega meu que é advogado do Rio Grande do Norte, tem uma página muito legal chamada Ethos Brasil, ETHOS Brasil.org, em que ele vai mostrar tudo, vários serviços que hoje são disponíveis para advogados, que são baratos e são disponíveis. Imagina o seguinte, não faz mais sentido hoje você pedir para o juiz oficiar para a Casan, para a Celeste, para a empresa de água de luz, para saber o endereço. Com R$ 5 você faz uma pesquisa no banco de dados desse. Então, então, assim, são coisas simples do nosso dia a dia que se alteraram. E o segundo passo, e aí só para... E que facilita, né? Facilita, então assim, por R$ 5, R$ 10, você faz isso. Aí o que você pode fazer? Você pode ser pode dar um salto de competitividade muito grande. Você encontra... Hoje tem banco de dados que é um devedor, que carro que ele tem, está lá disponível. Então você vai penhorar o veículo, você vai penhorar quando ele tem conta. Aí eu fico perguntando no posto Ipiranga, acabou-se esse tempo, as coisas tecnológicas estão aí. E o segundo passo é um passo que me parece que é importante hoje estudar um pouco de psicologia cognitiva, dar um passo nessas interações humanas, como se portar, como agir, como é que a pessoa vê, como a pessoa compreende, como é que ela toma decisões. Que no direito a gente já ensina numa redução de complexidade. O jurista, o sujeito de direito é o sujeito racional, que domina tudo, que decide o que quer, e nós sabemos que não é assim. Então, como a gente pode melhorar nossas habilidades para entender como é que é uma interação? Você vai em Laje, por exemplo, é diferente fazer uma audiência com Silvio Orsato e uma diferença com Leandro Passig. São dois juízes totalmente diferentes. Então, você não tem que se modular para cada um deles. Vocês são juízes, vocês são advogados em Laje. São dois colegas, não é nenhum melhor, nenhum pior. Eu estou dizendo assim que o modo de abordagem, o modo de fazer audiência é diferente. O modo o que importa para um e para outro. E quanto mais você conhecer os juízes, vocês conseguem modular as suas interações. E é nesse sentido, não manipulando, mas influenciando de maneira adequada. Então é nesse sentido que esse salto para outros caminhos é muito importante no ambiente da atual do direito. São dois, mas tem uma infinidade de variáveis. Sim. E é importante até a gente mencionar que essas questões práticas a gente vai aprendendo no andar da carruagem, porque muitas vezes na vida acadêmica a gente não tem noção do que realmente acontece, de como fazer as coisas acontecerem depois de formado, né? Então, até muitas vezes em muitas instituições ainda tem aquele ensino que eles chamam de ensino bancário, né? Em que um professor fala e o aluno somente ouve, né? Não aproveita o tempo que ele tem na vida acadêmica para tentar buscar um máximo de informações possíveis para já estar se aperfeiçoando dentro da vida acadêmica. Mas assim, o professor, ele é quase quando você viaja para Florianópolis, eu faço um city tour numa viagem. Você vai a Paris, vai fazer um city tour. O city tour tem que mostrar muita coisa em pouco tempo, então escolhe os pontos principais. Um professor no direito, dada a complexidade que é a coisa, ele vai mostrando os pontos principais e tem um trabalho complementar do aluno de poder ir a fundo nessas questões. E esse ir a fundo não é só os autores que você gosta, você tem que dominar as diversas possibilidades de sentido. Então, você gosta do penal do Alexandre, gosta do Auri, tá? Mas isso não é o pensamento total, você tem que dominar outras teorias para poder enfrentar. Aliás, eu vou sempre divulgando, esse aqui acabou de sair um short introduction, um livrinho que é da teoria dos jogos aplicada, que eu vou falar sobre isso. Então, como é que você vai agir? Você tem um plano que é o plano normativo.
eu não posso fazer nada diferente. Eu preciso que a Thaís estude direito para poder Com entender certeza. normatividade e as diversas interpretações sobre o mesmo sentido da lei. A segunda questão é, eu tenho isso, beleza, está fechado. Agora eu tenho o seguinte, ela tem que entender quem está sentado no lugar do delegado de polícia, quem está sentado no lugar do promotor, do delegado do juiz, quem está na outra parte. Ela tem que entender quem é o conjunto das pessoas que ela vai interagir no processo. E o terceiro é que ela tem que estar preparada para um contexto, que é, se chega no fórum para fazer uma audiência, está preparada para fazer com o Leandro foi para Florianópolis porque foi convocado para o tribunal. Vai vir o substituto. Esse você não contava, mas você tem que estar preparado com essas alterações. Então, esse momento ruim, esse momento que muda tudo, é o que a gente vai chamar da imprevisibilidade, da teoria do caos. Então, você tem que, de alguma maneira, estar preocupado com os detalhes, porque você não pode sair do fórum aí, do lado, caminhando para o estacionamento, e pensar assim, putz, eu devia ter feito tal pergunta. Se você tem que se preparar. Então, um grande Já tem que estar preparado. É assim, hoje em dia, quem é muito respeitado, eu tenho muita admiração, é quem se prepara para não usar. Como assim? Você tem remédio em casa, tem um pequeno, o menino tem filho, tem. O meu filho tem 3 anos. Como é o nome dele? Francisco. O Francisco. Então, você tem remédio em casa para o Francisco, mas é para não usar. Então, mas tu tem, lá tu sabe que tu tem que compra para não usar. Então, preparar-se para o processo, assim, você vai se preparar para vários remédios que você não quer usar. Mas se você precisar, eles estão disponíveis ali. Se preparou, não tem que sair correndo a uma farmácia 24 horas. Você não tem tempo de ter essa resposta no processo. Então, esse cuidado que ia acontecer de ter as diversas possibilidades, um desenho do jogo. Jogo aqui que eu estou falando é só qualquer interação humana. Quando você fala, o que está em jogo nessa interação, não tem nada de sorte ou querer brincar com a liberdade das pessoas, com o patrimônio. O que se fala é só numa interação humana. Exato. Então é nesse sentido. E é exatamente isso. A gente tem que estar sempre buscando se aperfeiçoar mais para que a gente possa enfrentar esses desafios. Porque, que nem tu falou, não adianta tu querer ir na sorte sem tu estar preparado, que tu não vai estar fornecendo um bom trabalho, né? E o que está em risco na questão penal, que eu atuo na área penal, é a liberdade de um cliente. Em outros casos, tudo está relacionado ao teu conhecimento. Tu buscar cada vez mais conhecimento prestando um serviço de qualidade, né? Porque a democracia, digamos que ela está em nossas mãos, né? Porque como o artigo 133 da Constituição já prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, a gente tem que ter plena consciência disso para que a gente possa estar desenvolvendo um trabalho de qualidade para os nossos clientes. E aí, nesse mesmo contexto, todos vocês são advogados. Quem é advogado é um profissional liberal, que depende da construção da reputação. Quem é muito novo, como vocês, tem cara de menina, mulher na advocacia criminal tem um percurso a superar. E numa sociedade machista, mais ainda. Então, o que acontece? Tem que se preocupar com os detalhes e já antecipar as adversidades para poder se situar. Não adianta fazer uma carta de repúdio depois. Você já sabe que pode encontrar isso. Se acontecer isso, o que você fará? E é nesse sentido que eu acho que é o grande desafio de pensar uma postura estratégica, que é o que eu tenho defendido no processo. Um processo cada vez mais significa que você sabe que pode enfrentar adversidades. Se você pode enfrentar adversidades, você pode reclamar de maneira legítima devido ao processo legal, mas você não tem como fazer milagre. Se você não tem como fazer milagre, você precisa ter táticas de superação dessa questão. E é nisso que eu acho que vocês já se deram conta, assim, você vai na delegacia de polícia, quem são os delegados da região, como é que funciona? Então, a preocupação com novos desafios é melhor. E aí, voltando ao tema do ensino, a minha preocupação maior é que quem estuda hoje não estuda para passar numa prova nem para se formar. O desespero de se formar é que quando você se forma, você se dá conta que não sabe muita coisa. Então, o professor não te ensinou a como vai numa delegacia. Quando chega na delegacia, fala com quem?
fala com o escrivão, fala com o policial, vai direto no delegado. Como é que funciona uma entrevista com o cliente? Isso vai mudar muito a partir de cada prática. Em Campos Novos é diferente de Laje, em Anitta Garibaldi é diferente daqui. Você tem que entender as dinâmicas das regras operacionais que acontecem de maneira não dita, não tem um manual para isso. Então, poder aprender como isso opera é ir a campo. Eu tenho falado muito com meus colegas, assim, a observação é muito legal. Então, você vai observar. Observar como? Chegar um pouco antes para assistir a audiência anterior, chegar um pouco depois para assistir a prova. Conhecer o campo que tu está atuando, né? Isso, então assim, conhecer a arena. Você vai fazer. O Beron Rocha, que é um amigo meu, que eu gosto muito aqui no Instagram também, ele é defensor público em Fortaleza. E ele é defensor numa vara, ele era defensor numa vara criminal. Ele estava ali esperando entre uma audiência e outra, sentado já na mesa, olhando o processo. Entrou um advogado e disse: doutor, eu queria falar com o senhor. Ele disse: mas eu não sou o juiz. Não, mas é com o senhor, mas eu também não sou o promotor. Não, é com o senhor não é o defensor. Ele disse: sou o defensor, o que o senhor quer comigo? É que eu sou um advogado de fora e vou fazer uma audiência com o juiz mais tarde, eu queria conhecer. O senhor podia me dizer: o juiz faz pergunta? Sim, faz pergunta. É melhor consignar? Consigna, mas com cuidado. Fala de que você é óbvio. Beleza. O promotor é um promotor, como é que funciona o promotor? Ou seja, ele buscou referências de como se portar com alguém que já tinha uma tarimba. Ele não espera uma surpresa, não é um Kinder Ovo a audiência. Ele vai lá antes, chega, procura saber. Por quê? Porque a depender de como é o comportamento, a expectativa de comportamento do promotor e do juiz, ele pode mudar a sua, ele pode modular. Não significa manipular, significa atender ao contexto. Se o juiz acredita em verdade real, você tem que pensar como ele. Não existe verdade real, mas na cabeça do juiz existe. Então, quem pensa verdade real, pensa como? Então, você aprende como é o modo que ele aprende. E isso pode mudar. Então, não adianta a gente bater de frente. Você tem que manter a regra. Como você faz pergunta para policial? Quem que foi ensinado? A Lara Teles Fernandes lançou um livro agora sobre prova testemunhal. É uma defensora pública que eu fui na banca. O livro dela saiu também agora, que é sobre prova testemunhal. Ela faz 8 indicadores. E a pergunta que ela fez: eu passei no concurso de defensora, não fui ensinada a perguntar, não sei como fazer, aprendi com alguém que fez e deve ter alguém que estudou esse troço. Ela foi estudar psicologia do testemunho para poder melhorar o desempenho dela. Então, passou as mangas e foi atrás. Tem gente que está fazendo errado, porque quando você não conhece uma coisa, você, por não conhecer, nem sabe que ela existe. Então, como você não sabe que ela existe, você não muda as suas práticas. Quando você, por exemplo, descobriu tem uma marca de vinho, tem uma marca de maquiagem, tem alguma coisa, você muda, dali em diante você não volta atrás, porque você descobriu um mundo novo. Mas aqui no direito, a gente é tão acostumado a ficar achando que se pergunta da mesma maneira que a gente não faz nem árvore de pergunta. Eu não posso ter as mesmas perguntas para testemunha amigável, que é a testemunha que é favorável à sua, e testemunha hostil. Como é que eu pergunto para um policial? Tem várias táticas depois estudar para perguntar para um policial. Então, aprender com esse saber técnico é muito desafiador. Eu começo com depois a pergunta que pode ser feita. A Thaís vai para um processo criminal, ela tem 3 testemunhas de defesa. Uma é boa e 2 são só abonatórias. O que ela faz? Não tem uma resposta pré-dada, ela tem que sentir para ver se vale a pena começar com a melhor ou as outras 2 vão fazer um anteparo. Tá muito. O que você vai buscar em cada uma? Mas aí ela fez o quê? Ela fez um desenho do jogo, ela conseguiu fazer uma estratégia definida. Então é nisso que é a atuação. Às vezes até levar duas pessoas, um advogado, uma advogada, 2 advogadas. Porque existe uma coisa muito legal que é, ao mesmo tempo que muitas vezes o advogado novo, ele não se dá todo o respaldo que ele tem, em geral, a surpresa acontece justamente pelo advogado novo, que é aquele que está indo atrás de novos desafios, está ouvindo novas teorias, está lendo novas coisas, e que ele consegue fazer uma surpresa. Mas as alegações finais, por exemplo, com a alegação de perda de uma chance probatória, a alegação de decisão nova, quando você vem argumentos de psicologia do testemunho, você cria um bom impacto no julgador, porque, poxa, alguém que está fora daquele padrão que vem só pela absolvição pela dúvida e coisas do gênero.
tu já vai preparado, né? E aí, isso eu acho bastante interessante, porque eu, por experiência própria, eu comecei trabalhando na área criminal junto com outro colega advogado aqui em Lages. Então, e ele não gostava muito dos plantões, ir na delegacia, essa questão. Eu falei, então deixa comigo que eu vou. E aí me surgiu esse desafio, a primeira vez que eu tive que ir na delegacia. Então eu não sabia absolutamente nada. Pesquisei saber quem era o delegado, me informei para saber como que era a atuação dele e foi super bacana, foi uma experiência positiva, porque por mais que tenha sido tudo em cima da hora, eu mas fui pesquisando dentro daquele mesmo momento ali. Então, porque foi algo de surpresa mesmo. E aí, isso já me deixou preparada para estar estudando e me aperfeiçoando cada vez mais para que as próximas eu fosse e atuasse de uma forma mais ativa, né? Então, e essa questão que tu falou por ser mulher, eu tenho 27 anos, mas tenho cara de novinha. Quem me vê e pelo tamanho, inclusive, ninguém diz que eu tenho a idade que eu tenho, né? E já são 4 anos de advocacia. Então, toda vez que eu chego na delegacia, por eu ser mulher, por eu ser baixinha, existe um preconceito, assim, pelos policiais militares, mas pelos policiais civis e delegados, tudo mais, como eu já tenho, já conheço um pouco mais, eles já têm um contato mais bacana para conversar, enfim, sobre a situação. Então, isso é muito interessante. E outra questão, assim, que eu também digo, essa questão de estudo, é a maturidade, porque nos bancos da faculdade, eu acho que falta um pouco de maturidade para o estudante, para ele saber que ele é o autor da sua própria história e que ele precisa estudar, ele precisa ir atrás do conhecimento. Porque o professor, ele delimita, ele vai dar aquele conteúdo técnico, mas você é o responsável por querer saber mais e mais. Né? Então, essa é uma situação que talvez quando a gente entre na academia, a gente não tenha essa maturidade de entender que a gente tem que correr atrás do conhecimento. E muitas vezes a gente vai sentir na pele esses reflexos de dificuldades práticas quando a gente já está atuando. Então, essa é uma questão assim que eu gostaria de ponderar nesse sentido. E até mesmo porque muitos já entram sabendo aonde eles querem chegar na academia. E outros entram sem saber o que querem, sem se conhecerem, né? E mal sabem o que espera, né? Muitas vezes entram ali na academia justamente porque o leque, né, o mercado de trabalho, para quem tá dentro do ramo jurídico é bastante extenso, né? Tu tem diversas oportunidades. Mas o conhecimento, se tu não correr atrás, as coisas não vão cair do céu. E também não adianta ir atrás do Dr. Google, que ele não vai te trazer um conhecimento técnico de qualidade. Isso tocasse em alguns pontos importantes, vou resgatar alguns deles. Hoje em dia, quando você faz uma pesquisa no Google, ele vai buscar um indicador mais atual, mas existem hoje produtos no mercado com qualidade que dão uma análise de caso com mais acurácia. Então, se você pesquisa na base de dados do tribunal, aparecem milhares de julgados. Então, você fazer uma customização, fazer uma jogada de curto, médio e longo prazo, juntar parcerias com outros escritórios, ou seja, hoje em dia a gente precisa, por exemplo, da investigação defensiva, mas a Thaís, no escritório dela, não consegue fazer, porque é muito caro. Mas se juntar 10, 12 advogados, cada um fizer uma mensalidade e começar a criar uma estrutura para auxiliar todos os 12, 10, 5, 6, nisso você consegue criar uma estrutura mínima para poder auxiliar. Aconteceu um flagrante, vai atender na delegacia, ok? Precisa de um levantamento da área. Esse levantamento da área não foi feito pela autoridade policial porque não tem perito. Ou seja, eu tenho que acionar alguém que tenha conhecimento técnico para fazer um laudo autônomo para mim.
esse vai lá bater foto, vai fazer levantamento, vai poder acompanhar. Enfim, eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar que a cadeia de custódia não foi observada e quero discutir o 58. Se eu não faço isso, vai ficar o blá blá blá, vai ficar o lenga-lenga. Então, conseguir ter nesse cinto de habilidades à disposição de poder atuar, hoje os advogados têm que fazer isso porque com a investigação defensiva autorizada pelo Conselho Federal e por todo o aparato que pode ser distribuído da investigação defensiva, e ainda mais com a acordo de não persecução penal, se você não tem isso, você está ficando para trás. E isso não pode acontecer. Porque a visão do advogado 3.0 é o quê? Tem investigação, tem acusação, vamos defender lá na audiência de instrução e julgamento. Não, isso acabou. Ou você se defendeu antes, ou lá na audiência de instrução e julgamento, raramente você vai inverter a questão. Então, estudar, buscar o que eu posso fazer. Você já participou de processo em que você recebe lá a interceptação telefônica. Como é que você analisa dados? Tu tens um computador, tens programa para analisar? Não tens. Então, assim, onde é que eu consigo um profissional com isso? Então, saber onde você procura. Hoje, a gente, vários colegas meus têm mostrado que é o seguinte, a Thaís chega para atender um cliente. Ó, meus honorários custam tanto. Quanto que é o orçamento para investigar? Porque não sai do dinheiro do advogado. O cliente, ó, aqui eu acredito que é importante fazer um levantamento, contratar um perito, fazer isso, aquilo, outro, melhora a defesa, por isso, aquilo, outro. Vamos fazer uma perícia contábil, tá? Quanto é que o senhor tem para isso? Não tem, não está incluído? Não está incluído. Quando o senhor vai no dentista, o senhor não está incluído aqui o médico. A gente aqui está falando assim, que eu sou advogado, eu vou fazer defesa técnica. Se o senhor me trouxer elementos para favorecer a defesa, será melhor. Sem eles, eu vou ter mais dificuldades. Mas quanto é que custa? Porque o advogado não pode cair na armadilha e cobrar e ele bancar a investigação defensiva. É justamente o contrário. É um valor separado. Quer lavar o carro, tudo bem. Quem será é outra coisa. Será vai ter que pagar pela cera. Então, você, hoje em dia, o sujeito consegue fazer isso. E aí tem algumas coisas bem interessantes, né? Porque uma simples... Vou dar um exemplo. O Roberto Meza, que é perito aqui em Florianópolis. Se você tem um caso de júri aí e consegue fazer uma reconstrução em 3D, como ele faz, e não é caro, isso tem um forte impacto na cidade. Então, às vezes, o advogado investir num caso desse para que todo mundo possa fazer o burburinho. Agora, putz, eu estou usando lá, ele está usando, ele mudou a versão. Você acaba se posicionando no mercado como alguém que usa tecnologia e que aumentou a chance de uma absorção. Ou seja, sim, saber, às vezes, o time também do investimento e é muito desafiador, né? Para que a gente possa melhorar. Então, não tem uma receita de bolo. O que a gente tem aqui é sempre a necessidade de contínuo estudo e ampliação tecnológica, saber o que é o desafio. Por exemplo, eu acabei de fazer vai sair na sexta-feira agora, acho que hoje é quarta, na sexta, começa a vender um livro meu sobre ensinando robôs a julgar. Eu sou contra, sou favorável ao robô julgar. Alguém estudou esse troço? Tu sabe o que é que significa um robô julgar? Muitas vezes eles falam sem saber o que é, né? Então a gente fez o quê? Eu e o Daniel Boing fizemos um livro ensinando o robô a julgar. O que é, qual o limite, que sentido pode fazer, como pode melhorar. Então a gente fez um livro, um beabá, assim, né, para entender como a dificuldade da máquina em julgar, mas também tem coisa que ela julga. A gente não está falando em ações repetitivas, execução fiscal e coisas do gênero. Mas o grande desafio é assim, eu preciso ter fontes qualificadas de estudo. E aí você vai me perguntar onde? Então eu digo sempre para os advogados assim, existe uma coisa que é muito pouco explorada. Os advogados, juízes, promotores, delegados, que é a base de dissertações e teses da CAPES. Tem lá, CAPES, base de dados, base de teses e dissertações. Vai lá, você vai encontrar, assim, pesquisa lá sobre condições da ação. Alguém já pesquisou, então você consegue um trabalho mais qualificado sobre a trajetória teórica, e aí você não fica procurando e uma fonte confiável também, né? Porque tu sabe que aquilo ali demandou muita pesquisa para ser feito. Foi aprovada por uma banca, enfim, você tem muita coisa que às vezes não é buscada por questões. Eu estava falando assim, eu fiz uma live com a Elô
Garcia sobre tatuagem, tá? Então, assim, Uhum. o que a gente foi discutir? Foi discutir os efeitos jurídicos da tatuagem. Quem pode fazer, quem não pode fazer. Então, a gente foi pesquisar. E aí você vai no banco de teses e dissertações da CAPES, tem lá 20 e poucas trabalhos sobre tatuagem, desde uma abordagem da psicanálise, uma abordagem da psicologia, uma abordagem da antropologia. Então você consegue estudar isso de uma maneira muito mais significativa. Por exemplo, eu fui estudar aqui, tem um processo para julgar sobre a contravenção do jogo do bicho. Eu posso botar jogo do bicho no Google, vai aparecer um monte de coisa. Posso botar nos tribunais, jogo do bicho, vai aparecer. Eu fui lá no banco da CAPES e vi assim, jogo do bicho. Então aparece trabalho de direito, trabalho da antropologia. Eu consigo enriquecer as minhas fontes de consulta com isso. Percebe como é legal, né? Sim. E nessa questão de estudo, de você ir para o lado da especialização, seja estrito sensu, né, que é essa questão do mestrado, ou seja, especialização, o que tu tem para falar um pouquinho para a gente disso? O que tu indica, assim? Porque claro que tudo também vai depender do teu objetivo profissional, né? O que tu quer? Se tu vai querer realmente ser docente ou se tu quer somente um aperfeiçoamento mais voltado para a prática. Como tu já vivenciou isso, né? O que tu tem para falar um pouquinho para a gente dessa questão do que é a melhor escolha, né? A tua experiência dentro do mestrado, dentro do doutorado. Bom, assim, o que me parece importante hoje que ganha espaço são cada vez mais cursos de atualização de curta duração. Então, assim, buscar outros caminhos. Aqueles que querem galgar numa cidade como cidades menores, o fato de ser mestre, doutor ou pós-graduado, às vezes pode ser interessante na sua venda com o marketing do próprio sujeito. Ou seja, dar aula na universidade não é pelo salário, o salário é muito ruim em todo lugar, mas é pelo status de poder ter um lugar de referência no ensino de processo penal, de processo civil, direito civil. Ele é o professor de família da Uniplac, ele é o professor de direito civil da Uniplac. Esse ser professor dá no ambiente do mercado jurídico uma possibilidade de destaque. Mas para ser professor, hoje em dia, não basta ser pós-graduado. Hoje o MEC e a CAPES é praticamente exigência ser mestre. Então, o mestrado é pensado como um passo para que alguém possa aprender a dar aula. Então, o mestre é alguém que fez um mestrado, fez uma dissertação, uma pesquisa sobre um tema, e ele vai fazer as aulas de metodologia do ensino e metodologia da pesquisa para se transformar num professor. O doutorado é a ideia de um passo a mais em que você necessariamente deveria, né, ter uma ideia nova que pudesse ser considerada como tese. O que é uma tese? A tese é uma resposta a uma pergunta em que você inova, ou você comprova uma hipótese que não seja plenamente sabida no contexto contemporâneo. No direito é muito difícil fazer tese, porque a gente trabalha com linguagem, então é diferente fazer uma tese na química, que tem uma possibilidade de experimentação, a nossa experimentação é muito reduzida. Mas, de qualquer sorte, Tudo depende. Sim, então, mas só que hoje em dia, para fazer mestrado, doutorado, tem que dispor tempo, dinheiro, e o que você quer? Você está com 27 anos no Lages. Se você sai para fazer mestrado, você vai voltar com 30. Vale a pena continuar investindo na carreira ou vale a pena fazer um mestrado? Tem que pensar quanto dinheiro eu vou investir, quanto eu vou ter disponibilidade, o que será o meu ganho imediato. Eu vou virar professora, tenho chance de virar professora na universidade, sim ou não? Então, você tem que fazer um mapeamento do que é possível e tomar uma decisão qualificada. Eu quero ficar o resto da minha vida em Lages, eu quero mudar de cidade. Quando você consegue ter estratégias bem definidas, estratégia o que você quer. Você busca táticas adequadas. Então, a tática adequada é justamente isso. Mas surgiu agora um mestrado rapidinho que pode fazer na Argentina. Ninguém leva a sério o mestrado na Argentina se não for na UBA. Então, você vai fazer um mestrado, vai gastar dinheiro e não vai ser reconhecido no Brasil. Tem um mestrado no Paraguai. Não dá para fazer.
Então, às vezes o regime de mestrado no Brasil é muito complexo. Em todos eles, ninguém é melhor. O fato de ser mestre ou ser doutor não o torna mais inteligente. Ele só fez um trilhamento. Você vai conhecer muita gente que é mestre e doutor que não tem capacidade de sequer argumentar, mas fez o percurso. Mas o que faz? A ideia de construir um doutor é alguma coisa que antigamente ninguém pensava em fazer um doutor sem 10 anos de formado. A pessoa poderia ter um percurso teórico. Porque assim, eu não posso ter um doutor que não sabe a diferença entre Kant, Hegel, Habermas, e a gente tem uma produção de doutores hoje que tem uma superficialidade de conhecimentos desafiadora. De qualquer sorte, é o mercado que a gente tem. Mas o que me parece importante nessa nossa live é que o fato de você morar longe, morar fora, isso foi um óbice há algum tempo. Hoje, com internet, hoje com acesso a cursos online, você não faz, porque assim, agora, você está assistindo essa live. Quando acabar essa live, você pode se matricular num curso online, que tem vários free, tem muita coisa free na internet agora. Tem. Aí você pode se matricular. Ou você pode ver Outlander. Você tem 45 episódios de Outlander, que vão dar 45 horas, que é quase um curso que você pode ter feito. É legal ver Outlander, é muito legal. Ver como diletantismo, você tem que saber dar limite para a sua vida, para poder capacitar. O Francisco demanda para você. Você tem que estudar, Então você tem que criar alguns hábitos, alguma metodologia, algum modo em que você sabe. O que eu faço todo dia? Eu faço esteira. Tem que fazer esteira. Estou velho, então tem que fazer esteira. Eu faço esteira ou ouvindo podcast que está pendente da Janaina Matida, ou algum podcast que eu gosto, o Neil Giacomoli. Tem muitos podcasts que eu gosto, ou então eu vou ler. Então eu fico uma hora em que eu ao mesmo tempo estou caminhando, estou lendo para poder aproveitar o dia. Então você, de alguma maneira, tem que criar algumas rotinas para que você possa sempre estudar, que você possa estar próximo daquilo que é isso. Acho que travou. Né? Deu? Deu certo? Deu. Voltou. Deu? Voltou. Bom, enfim, então a nossa ideia aqui é que a gente possa estudar de maneira contínua e incessante. Quem para de estudar é o imbecil que acha que é dono da verdade, não precisa mais nada. E vai ficar para trás, né? Que às vezes já ficou, né? Exato. E o mais bacana e o legal, assim, é ver que você, como juiz, poderia ter muito bem estagnado, parado, né? E não. Então, é muito bacana citar você como exemplo e ter até como inspiração, eu digo assim, porque está sempre buscando mais. Então, é sempre um pesquisador, está sempre pesquisando coisas novas. Agora, pesquisando essa questão da inteligência artificial, né? Que ela vem a favor do direito, a gente deve pensar dessa forma, porque eu acho que tem muitos benefícios a trazer para nós. E como é importante a gente estar sempre querendo se atualizar. Claro que ponderando as situações que tu também já mencionou, né? Que tu colocou, mas parar de estudar não é uma opção. Até porque desde quando tu entra nos bancos da faculdade, a gente sabe que quem está no ramo do direito vai ser um eterno estudante. É bem isso. O Onésimo está aqui, nosso colega, que é promotor de justiça, e sabe disso. O grande desafio é continuar estudando. O problema é que você não tem critérios para exigir da magistratura que estude. Não tem nenhum médico que fique para trás, que não tem que se atualizar. A gente não é crítica de homem, em quem quer que seja. O desafio de melhorar a qualidade de todos nós pressupõe que a atualização seja uma atualização reiterada e consistente, para que a gente possa entregar ao público mais material. Mas a magistratura é cheia de rivalidades, a magistratura é cheia de inveja, como qualquer estamento, como a advocacia, como o Ministério Público. E as relações humanas precisam ser entendidas. Agora, a questão é, eu tenho desejo de estudar, eu estudo, eu leio aí, sei lá, 5, 6 livros por semana, estou sempre buscando alguma coisa nova, ler artigos, blá.
Mas é por quê? Porque isso me satisfaz e eu não quero ser trouxa, né? Eu não quero ser enganado, eu não quero ser imbecil. O sujeito que parou no Exatamente. tempo, ele é enganado e não sabe nem que é enganado, porque ele é o trouxa. Mas o mais legal é que todo estelionato, né, Thaís, tem alguma vítima que acha que é a dona do negócio. E o juiz e o promotor que estão parados no tempo, eles são os trouxas, eles são enganados, eles não se dão conta. Ou eles fingem que não está nem aí, mas eles não conseguem entender que eles estão como uma vítima do estelionato que parou no tempo e acha que nada aconteceu. É sempre cair na armadilha de um e outro. Eu também costumo dizer que se tu tem que estudar e procurar se especializar ao máximo para você combater o exército de profissionais, né? Porque são muitas, é infinito o número de advogados que a gente tem aí hoje que já estão credenciados. A gente chegou aí já na casa dos 1,1 milhões, então são muitos advogados, equivale a 15 Maracanãs lotados, né? Só para a gente ter uma noção do número, assim, é grande mesmo. Então, a gente tem que sempre buscar conhecimento. E eu costumo falar que o ensino, o estudar, é a mesma coisa que a teoria da academia. Sem dor, sem ganho. Tu tem que sofrer um pouquinho para estudar, porque senão você não vai ver resultado. E a questão também passa, né? Desculpa, foi bem um negócio. Não tem problema. A questão passa também pelo fato de você saber o que estudar, né? Não adianta ir para a academia e fazer os exercícios que você acha que tem que fazer. Você tem que ter uma preparação, tem que ter uma organização. Então não adianta agora sair daqui, ele falou de Kant, eu vou ler Kant. Você não vai entender porcaria nenhuma porque não está preparado para ler. Então tem que ter alguém que vai dizer, vamos fazer um curso. Por exemplo, para entender criminologia. Tem um curso de 10 horas do Salah Khaled. Ele vai lá, vai ensinar para você, o primeiro passo da criminologia positiva, teológica. A criminologia teológica pensa assim, ele vai te dar o passo a passo, vai te dar o livro, vai te fazer. Eu coordeno uma pós-graduação em Direito Penal na BD Conste. Quem quiser tem até o voucher da Alexandre, lá em 12% de desconto, eu acho. Que é assim, pegou os professores para fazer esse beabá, para fazer o pontinho com pontinho. Sim. Entender a teoria do delito. A teoria do delito pensar o que é causalismo, o que é finalismo, o que é imputação objetiva, qual a teoria do crime culposo. Para a gente poder fazer essa aula, mas uma aula que seja informativa. E aí você consegue entender. Porque não adianta muitas vezes querer ler um livro, ler é mais demorado que assistir aula. Ler é demorado e você tem que ter uma leitura com propósito. Se você não adianta querer ler Lacan. Lacan você não vai entender um ovo. Mas você tem que fazer umas leituras preliminares para poder chegar a entender Lacan. Mas o desafio você sabe onde você quer chegar. Então você tem um percurso. E esse percurso, de fato, é doloroso. Na minha tese de doutorado, eu fiquei praticamente 6 meses para entender Heidegger. Tive que ler Heidegger. Aí me parei para ler Habermas. Então você tem que ler 10, 12 livros para poder começar a entender. A entender a teoria. Isso, e aí você precisa dizer assim, o que eu leio? Não adianta você ir para o vendedor de livros na livraria e perguntar o que eu vou ler. Tem que perguntar alguém, quem escreveu sobre... E aí eu repito, volta a mesma coisa. Eu quero ler Habermas. Vai na base de dados da CAPES, vê quem escreveu sobre Habermas. Vai lá, tem o Delamar, professor da UFSC. Pergunta a ele vai te dar os... Quero estudar a Gandhi. Então você vai lá, não adianta ficar procurando no Google numa revista eletrônica. Tem que ir num viés acadêmico que você acaba tendo um panorama. Porque às vezes o que faz? Você vai ler Ferraioli. Ferraioli escreveu isso, depois ele mudou de opinião, aí vale a pena por que ele mudou de opinião. Se você não tem esse percurso, esse guia que vai dizer a você, você vai ter que fazer tudo de novo e às vezes fazendo confusão. Exato. Não tem chimarrão, mas tem um cachimbo. O meu chimarrão acho que até já gelou aqui agora. Prestando atenção na nossa conversa. E, professor, outra coisa que eu ia falar também, isso também, essa questão do estudar, isso também equivale também a mesma coisa para a questão profissional, né? Que o ideal é você focar em uma área, porque médico, né, o médico clínico geral é uma coisa, o advogado clínico geral é complicado, né?
É bem complicado e vou aproveitar que o Pedro fez uma pergunta bem legal. Que é assim, cada um de nós tem um modo diferente de consolidar a informação que você leu. Não adianta ficar lendo o livro aqui, eu estou lendo o livro, mas aí tem a televisão ligada, tem o Francisco pulando ali. Então, a capacidade de você ter foco e atenção é diminuída. O que você pode fazer? Criar algumas estratégias para estudar. Tem muita gente que usa estratégias diferentes, mas uma das coisas que eu digo para os alunos é: pega aquela playlist que tu adora, que tu ouviu, já cansou de ouvir aquela playlist no teu Spotify, e estuda ouvindo aquela playlist. Por quê? Porque o cérebro não precisa pensar nisso. O teu celular tem vibrador. O celular da Thaís tem vibrador. É um inferno, porque os distratores do foco da atenção, que distrai a atenção, o que faz? Quando ela vai, o celular vibra, é como se ela tivesse desacelerado o carro da cognição da atenção. Ela tem que olhar, ver. Então, diminuir as distrações do dia é muito significativo. Criar alguns hábitos. Por exemplo, eu tenho, hoje, antes de entrar na live, eu estou com 156 WhatsApp para responder. Se fosse responder, eu perderia muito tempo. Eu respondo 12 minutos e depois só na próxima hora. Azar de quem ficou para trás. Não tenho o que fazer, eu não posso ficar escravo dele. É claro que eu não sou um profissional liberal, eu não estou atendendo cliente e assim por diante. Sim. Mas o que acontece? Eu tenho que criar mecanismos. Eu posso usar, por exemplo, o WhatsApp profissional, que é o empresarial, que é o que eu uso. Então você coloca lá as pessoas que você quer, as pessoas que você tem interação, você põe um tagzinho nela. Então você procura por aquele tag, consegue encontrar. Quando é novo, não tem tag nenhum. Então, a família, grupo de família, que inferno que é aquilo? Grupo de família, é grupo de amigos, tu não pode sair. Além de dar muita discussão, né? Grupo de família não tenho mais nenhum. Não sair de todos os grupos de família. Não dá. Uhum. Tá. Ó, a pergunta do Gonzaga aqui para gente responder. Ó, eu gosto muito, Gonzaga, Juarez Tavares, Juarez Cirino dos Santos, Paulo Busato, Direito Penal, Leonardo Schmidt de Bem, Orsini, João Paulo Orsini e Direito Penal. Eu gosto também em processo penal. Tem o meu guia lá, quem quiser depois manda uma desconto, mas se quiser é só no guia, coloca lá na Imais Editora o voucher e mais 15, ganha 15% de desconto no guia. E eu gosto do Auri Lopes Júnior, gosto muito do Badaró, gosto muito do André Nicoliti. Ou seja, tem muita gente produzindo material bom. E o que é mais legal, assim, a gente tem os grandes cursos de processo penal, mas você pode pegar temas muito específicos, tem livros muito legais. Tem um meu, com o Benoni e a Viviane, que é sobre Fishing Expedition. Uhum. Então, assim, o que acontece? A gente tem o quê? A gente tem a André Brigarei, que é uma psicóloga e também mestre em Direito. Vai lá, segue ela dá muitas dicas, mostrando que é muito difícil prender atenção por muito tempo. Por isso que a gente tem que fazer. Mas agora... Existe até aquela técnica Pomodoro que eles chamam, né? Tu trabalha 25 minutos, para 5, trabalha 25, para 5, para tu render um rendimento de qualidade, né? São técnicas daí. Tem gente que é noturna, tem gente que é diurna, você tem que entender também como é que é o seu desafio. Eu tenho que fazer uma audiência às 9 da manhã. Eu não sou da manhã, eu tenho que acordar às 6 para poder, quando eu chegar às 9, já está bem. Então, você vai entendendo como funcionam essas questões. O Pomodoro tem aplicativo. É muito significante. Ficou muito confuso. Não é um pacote anticrime, André. É um embrulho anticrime. Acabou de sair um livro nosso aí, é uma vergonha. É isso aí, vamos lá, né, Peixe? Tem nos times do Cachimbeiro. Mas o grande desafio aqui, então, sei que já está quase finalizando aí, né? O início já está avisando. 10 minutos. 10 minutos. Então, o nosso desafio é poder melhorar a cognição, só que eu não tenho um modelo pronto. Tem gente que é visual, tem gente que é sinestésico, tem gente que é auditivo, tem gente que precisa repetir, tem gente que precisa estudar. Então,
tem muita coisa. Direito e Literatura tem o Calvo Gonzalez, mas vai na Rede Direito e Literatura RDL, que é online. Tem dezenas de artigos que você pode encontrar. Muita gente que boa fala de Direito e Literatura. E bibliotecas online, né? A gente também não pode esquecer que a gente também tem. Ó, o Criminal Play, valeu, Ricardo. Ricardo vai caminhar com o Criminal Play. Amanhã a gente vai falar dessa decisão hoje do Supremo Tribunal Federal, essa decisão que anulou o processo pela violação 212, que eu não sei se é um cisne negro, mas é aquilo que a gente já vem defendendo há muito tempo, que não pode o juiz perguntar, o juiz que pergunta é um fofoqueiro, o juiz pergunta é inquisidor, o juiz pergunta não entendeu o lugar do processo dele, ele não é juiz, ele acha que é delegado de polícia, enfim, ele está confuso, mas os tribunais continuavam aceitando. O Supremo hoje, nesse informativo, disse que não pode, vai anular o processo. Então a gente até que, enfim, tem uma boa notícia do Supremo, né? E aí, lá no site da editora, se comprar, Gustavo, é só dizer que no Observações que é autografado, que eles separam o autógrafo, sim. E aí a questão é que a gente tem que ampliar o que você estuda. Então, o Pomodoro é legal? É legal. Você pode baixar o aplicativo, pode criar um hábito. Tem gente que gosta de rotina, tem gente que não gosta de rotina. O que eu não consigo aceitar muitas vezes, Thaís, é que não é porque a coisa funcionou com a Juliana que vai funcionar com a Thaís. Então a gente não pode ser... Tem que se conhecer. Exato. E é interessante porque tem pessoas que também não se conhecem, não sabem qual é o melhor método de estudo. Então aí acaba também não adiantando. Por isso, muitas vezes, a importância de um psicólogo, de alguém para te analisar. Isso, a Viviane Amorim, que é a nossa colega que passou por aqui, vai no Instagram dela, ela faz mapas mentais para estudar. Então, ela te ajuda a compreender que você tem um espaço de ampliação. Então, é muito legal. Assim, você tem que buscar o que ele fisga, o que chama a sua atenção. Eu, quando estudei para o concurso, tem gente que estuda em grupo, né? Tem gente que estuda em 2, 3. Eu estudava sozinho, não gosto de estudar com ninguém, não gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ficar sozinho ali. Eu estou estudando. Então, não adianta que eu não vou estudar em grupo, eu vou estudar sozinho, meu modo de ser. Como eu fazia a fixação, não adianta você, quando você está estudando alguma coisa muito abstrata, né? Então você está estudando MET, ET, PROP, BUT, aquelas questões de química orgânica, você vai ter que decorar. Mas quando você vai estudar história, você consegue pensar a história do Brasil, a Rio de Janeiro, Dom Pedro, Getúlio Vargas. Uma linha do tempo já. Isso. Então, eu fazia muito com direito penal, assim. Direito penal eu pensava em Blumenau. Então, eu pensava em Blumenau, essa parte é a parte dos crimes contra a vida, é Blumenau. Então, fica 121, 122, 123, 124, 125, 126. Do lado, aí eu estudava uma obra de Santa Catarina. Dali temos crimes patrimoniais. Está onde? Está em Lages. Então, eu comecei a criar uma divisão geográfica na minha cabeça. Então, eu situava os crimes a partir de localidades. E depois eu fiz com uma minha cidade. Mas eu sou maluco, né? Então, assim, é o meu jeito de pensar. É o meu jeito de estudar. Né? Cada um. Tem gente que faz com animais, tem gente que faz com pessoas, tem gente que faz com cheiro, tem gente que faz com música. Tem um colega meu que passou na magistratura que ele dizia, ele pegava uma música e aí estudava o tema pela música. Então, toda vez que ele lembrava da música, ele lembrava do tema. Cada um consegue fazer do jeito que quiser. As suas maluquices são as mais variadas. É verdade. Eu gosto muito de estudar falando alto. E às vezes eu me obrigo a falar explicando para o espelho, explicando para mim mesma. Essa, para mim, é a melhor técnica, tanto de memorizar como de estudar. Sério? Uhum. Pensei que tu dava aula para o Francisco. Também faço isso. Tadinho. Olha. Mas, professora Ali, muito obrigada por essa troca de experiências, acho bem legal. E só antes de a gente terminar, eu queria que tu falasse o que tu tem percebido, assim, através das petições dos advogados que tu analisa, assim, como é que tá o nível disso? O nível, a qualidade dos profissionais que tu consegue, digamos que, fazer uma análise. Vou te dizer uma coisa assim,
isso eu já falei em algumas lives, vou repetir, que eu acho bem legal. Eu chego lá para contratar a doutora Thaís. E aí eu chego para contratar a doutora Thaís e digo assim, doutora, eu fui acusado de furto qualificado. A senhora podia abrir o Código Penal aí no 55, parágrafo 2º, inciso 4º? Doutora Thaís ia com dúvida, mas vai lá, o cliente está ali, abre o Código Penal. Sim, furto qualificado, beleza. Doutora, agora que a senhora leu, esse crime tem a pena de 2 anos de pena mínima, vai dar mais de 4 anos, porque é qualificado, então o procedimento ordinário. O procedimento ordinário ele é regulamentado pelo 394, parágrafo 4, 394 do Código de Processo Penal. Lê para mim, doutora. Pô, a doutora Thaís começa a pensar assim, porra, esse cliente acha que eu sou um imbecil. Ele quer que eu leia o dispositivo do código, ele quer me ensinar. Depois ele diz assim, doutora, aqui são 8 testemunhas, é o procedimento ordinário, porque o artigo 400 estabelece isso. Tu começa a fazer o quê? Tu acha que o cliente não te respeita, porque no teu métier, tu está querendo ensinar. E eu fico vendo os advogados fazer petição como? Achando o juiz que é um imbecil. Eles acham que estão escrevendo a petição para o Francisco. Aí eles ficam lá, o artigo 312, aí cita o 312... Explicando, como se eles não soubessem. Então assim, aí depois reclamam que o juiz não lê. Não lê mesmo, poxa. Você está fazendo o quê? Você está fazendo uma petição para o imbecil. Você não está fazendo uma petição para explicar para o neófito. Então, assim, você tem dificuldade de ler. Os advogados que são assertivos vão direto no ponto, que vão na jugular, que não ficam com lenga-lenga, que não tem com efeito, não tem todavia, não tem falar cheio de vírgula. É frase direta, frase com ponto, é frase que vai no papel, no direto. Uma coisa é dar um parecer para o cliente, vou entrar com uma ação explicando tudo isso. Agora, para juízo, ou você vai direto ao ponto, me diz uma coisa, para que você vai me citar 3 jurisprudências para pedir gratuidade da justiça? Para que você vai citar um 1.660? Para que você vai me dizer? A questão é a seguinte, eu quero entrar com uma ação, o cliente procura porque foi negativado no Serasa SPC e não tem contrato. A petição é o autor não tem contrato, ponto. Cabe dano moral. Acabou uma página, não precisa mais do que isso. A contestação tem que dizer, tem contrato, está aqui. E a segunda não tem contrato e pronto. É isso. Porque o que acontece? Tudo o restante só deixa a gente indignado, porque você vez mais precisa entender o que é visual law e o que é ter. 20 laudos para tu falar o que cabe em um parágrafo. E o advogado e o magistrado não tem tempo, né? Não adianta. Nem ele, nem a assessoria. Então, o que você começa? Assim, quer começar uma petição? Isso é uma dica, uma coisa que eu acho muito legal. A petição tem que começar... A primeira coisa que você tem que dizer é o que você quer. Sabe por quê? Porque, assim, eu quero... A petição é para substituir por cautelares e tal coisa. Aí você explica por que você quer. Porque senão, assim, a gente começa a ler e o que ele quer no final? Aí tu vai pro final já. E às vezes não volta para ler o que tu quer, como é que tu argumentasse. Então, quando tu começa uma petição, já dizendo o que tu quer, começa uma ação. Que é a indenização de 10 mil reais por dano moral, por violação e tal coisa. Toda a leitura da peça se dá a partir daquele referente. O modelo, como nós fomos ensinados, no final, pedir, não dá. Se me digam, pessoal, sinceramente, qual foi a vez que o juiz usou uma jurisprudência que você colocou? Nunca! Nunca! Não existe! Então, porra, pra que tu enche a tua petição, cara, de jurisprudência? Pra que tu perde? Coloca 10 jurisprudência na petição. Pra quê? Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer. Você tem um acórdão que é perfeito. Você faz o quê? Você junta o acórdão no anexo, em PDF. Porque tá ali. Junta o acórdão e dá para assessoria. Tá aqui, esse caso é similar a esse. Você ganha muito mais. Não adianta ficar fazendo nada disso. Nem assessoria. Ninguém lê. Então, o que é mais importante é entender que nesse mundo acelerado, quando você pega um livro, ele é muito grande, você lê um livro fininho. Você pula a página. Então, você tem que fazer assim. Se eu quiser ser lido, hoje eu tenho recebido petições que são de 3 páginas, 2 páginas, memoriais de 1 página e meia. Isso você lê. Tu vem com um memorial de 30 laudas, eu não vou ler. Não. Ninguém lê. Então, assim, porque você perdeu a noção do ridículo. A noção é assim, você quer sublinhar os pontos fundamentais, você vai. Aí você vai fazer uma sustentação oral no tribunal, na turma de recurso.
tem que ser assertivo, não tem que ficar dizendo, aqui o 312. Então, porra, o que a pessoa está falando? Está falando a bobagem de sempre. Então, 10 segundos para acabar, professor Alexandre, infelizmente. Muito obrigada, valeu! Até a próxima.